Então, ó, sistema reprodutor, aparelho reprodutor masculino, né? Então tá ele aí, aparelho reprodutor. A gente viu todas as partes aqui, né? E aí, ó, para dar o feedback, vamos pegar aqui, ó, essa visão aí, um corte longitudinal do aparelho reprodutor masculino. Aqui dá para ver os testículos. Oi. Eu tô vendo esses documentos, não o slide. Ué, peraí. Sério, Tino? Uhum. Então, peraí. Tum, taranã. Peraí. E agora, Tino? Tô vendo. Peraí. Meio branco. E agora? Agora sim. Tudo certo? Tudo certo. Beleza? Tudo certo aí, Tino? Meninos? Tudo certo. Sim, sim. Então, bora aí, ó. Então, aqui o testículo, você já sabe, né? É a glândula aí, o quê, né? Reprodutora masculina. E aí, aqui, ó, os túbulos seminíferos, onde vai produzir quem? Os espermatozoides. Fechou? Todos os túbulos seminíferos, o que que eles vão fazer, ó? Eles vão desembocar aqui no epidídimo. O que que é o epidídimo? É essa bolsa que está aqui sobre o testículo. Ó. Essa bolsa aqui sobre o testículo, o que que vai acontecer? Conflui todos os túbulos seminíferos para dentro dele, que é o epidídimo, né? E aí o que acontece? Os espermatozoides ficam aqui armazenados por volta de até 72 horas. Fechou? A gente já viu o corte transversal do testículo, com os túbulos seminíferos, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Aí armazena aqui os espermatozoides até 72 horas aqui nessa bolsa que é o epidídimo aqui. Do epidídimo, o que vai sair aqui? Ó? O canal deferente, ó, né? O que significa o canal deferente? Aquele aqui, ó. Canal deferente significa o quê? Deferem significa conduzir. Então, esse aqui vai ser o quê? O canal que vai conduzir os espermatozoides para fora de onde? Dos testículos aqui, né? E é aqui que a gente vai fazer a vasectomia, que é o método que contraceptivo esterilizante. Então, aqui o que vai acontecer aqui? Ó? Um corte ou o quê, né? Uma enolação. Aqui dá um corte, uma secção ou faz um nó aqui. O canal deferente passa primeiro aqui, né, pela vesícula seminal, onde vai ser lançado o líquido seminal, né, que contém aí o que? Nutrientes e que vai conter também aí o que, né? Alcaloides que vão proteger os espermatozoides aqui do pH ácido da uretra. Depois disso é jogado aqui, né? O conjunto de espermatozoides e líquido seminal passa por onde? Pela próstata. E aí vai ser adicionada na próstata, quando ele passa pela próstata, vai ser adicionado aí o quê? O líquido prostático. Quando é adicionado o líquido prostático aqui, o que vai acontecer? Ó? Esse líquido prostático também tem o quê? Nutrientes e também vai ter aí o quê? Alcaloides, que vai proteger e nutrir os espermatozoides quando passar aqui pela uretra. O conjunto, e aí, ó, o canal deferente, né? A porção do canal deferente que conecta a próstata ao que uretra é chamado de canal ejaculador. Esse canal ejaculador aí, o que vai acontecer? Ele vai jogar aqui dentro da uretra uma solução, né? Um fluido que é constituído à base de espermatozoides, é constituído aí por o quê? Líquido seminal e vai ser constituído aí também por líquido o quê? Prostático. Então, espermatozoide, líquido seminal e líquido prostático. Então, o que vai chegar aqui até a uretra vai ser o quê? O sêmen ou
esperma, né? E é isso, esse fluido que vai ser ejaculado aqui pela uretra, né? Quando comprimida durante as relações sexuais, é o que vai ser liberado ou vai ser expelido, né, para o interior aí do canal vaginal, né? Então vai ter aí a presença desse o quê? Desse sêmen ou esperma. E aí quando o cara faz a vasectomia aqui, ó, o que que acontece? Ele continua produzindo líquido seminal e continua produzindo líquido prostático. Então ele continua tendo ejaculação, né? Então ele continua produzindo aí esses líquidos, né, que são, né, importantes para a manutenção da vida dos espermatozoides, que é por volta aí de o quê? Até 72 horas, né? E aí o que acontece? Isso vai ser o que? Eliminado e ejaculado aqui. Só que o sêmen ou esperma, né, não vai conter aí o quê? A presença do espermatozoide. Então esse fluido reprodutor aqui após a vasectomia, como não vai ter mais o transporte dos espermatozoides, ele não é mais o que fértil, porque não tem a presença aí do que? Do gameta masculino. E aí o gameta masculino fica aqui, ó, preso ao epidídimo. Ele não vai ser transportado pelo quê? Pelo canal deferente. E aí, como eu te falei, quando fica preso aqui no epidídimo, ó, em média ele fica aí por volta de quanto tempo? 72 horas. 3 dias. E aí, como ele fica aí preso aí, o que? Até 72 horas no epidídimo, o que vai acontecer com ele? Eles são fagocitados pelos macrófagos, né, que são células de defesa, e aí eles vão ser o quê? Fagocitados, digeridos, e os nutrientes vão ser reutilizados aí na própria produção de outros espermatozoides. Porque os livros têm uma mania de falar que eles são absorvidos aqui pelo epidídimo. Na verdade, eles vão ser fagocitados pelos macrófagos, né? E aí os nutrientes dessa o quê? Né? Dessa fagocitose é que vão ser utilizados aqui, né, pelos túbulos seminíferos para a produção de novos espermatozoides. E aqui a glândula de Cooper, que eu tinha falado na aula passada. Para que serve essa glândula aí, o quê? De Cooper? Essa glândula de Cooper aí serve para o quê? Produção de líquido, para o quê? Lubrificação, né? Durante aí o quê? São glicoproteínas, seria um gel, né? Seria um muco. E aí esse muco vai ser importante para a lubrificação, né, do ato sexual em si durante a relação sexual, né, para diminuir o atrito entre, né, a haste peniana e o canal vaginal. Lembrando que quando é liberado só esse líquido aqui de Cooper, esse muco, ele não tem função reprodutora, mesmo porque ele não contém aí o quê? A presença de gametas, né? Gente, agora está aparecendo um slide aí, porque estão falando ainda que não está. Para mim está aparecendo, Milton. Então tá. Isso, ó, se não for produzido aqui os alcaloides, tanto pela vesícula seminal e principalmente pela próstata, vai ser mais difícil, né, a fertilização, porque a incidência de mortalidade dos espermatozoides vai ser muito grande. Não chega a tornar o homem estéril, Dudinha, mas o que vai acontecer? O cara vai ter uma dificuldade maior de fertilização, porque o número de espermatozoides acaba morrendo muito. Tanto aqui em contato com a uretra, porque eu te falei que no caso da uretra, no homem, o que vai acontecer? Ela mantém o contato direto, né, entre o sistema reprodutor e o sistema excretor. Vai ser o quê? Fundido os dois na uretra, né? Então aqui tanto vai acontecer a micção, que é a eliminação da urina, tanto quanto o quê? A liberação do sêmen ou do esperma. Então, por ter esse contato com pH ácido, então as chances de mortalidade vão ser grandes para os espermatozoides. Isso vai atrapalhar a fertilização, sim, e isso aí atrapalha e compromete, né? Não vai ser um fator de esterilidade, mas isso acarreta uma dificuldade maior, né, na fertilização, caso isso possa acontecer. Ok? Então, bora lá. Então, tá aí essa visão geral aí, o quê? Do aparelho reprodutor masculino. E aí, o que acontece? Tá aí, bonitinho, beleza. Agora, o que você tem aqui, ó? Um corte transversal da haste peniana. Ó. Aqui que eu te falei, ó, os vasos dorsais do pênis, né, que são arteríolas, isso aqui que vasodilata e vai preencher de sangue esses dois tipos de tecidos aqui conjuntivos. Ó. Quem que são esses dois, o quê? Tecidos conjuntivos aqui, ó. Você tem o corpo cavernoso,
que é esse maior aqui, né? Que vai ser o quê? Preenchido com sangue. E você tem aqui embaixo o corpo o quê? Esponjoso. O corpo esponjoso também é um tecido conjuntivo lacunar, né? O corpo cavernoso também é um tecido conjuntivo lacunar. E aí eles vão ser o quê? Enrijecidos, e isso vai permitir o quê, né? A ereção a partir da vasodilatação desses vasos aqui dorsais, ó, que são periféricos e que circundam esses tecidos. Aqui no centro, a uretra. Então, tanto o corpo cavernoso como o corpo esponjoso que compõem a haste peniana são tecidos infláveis. E aí eles vão ser infláveis e vão ser o quê? Enrijecidos a partir do quê? Da presença de sangue que vai ser aí o quê, né? Liberado pela dilatação desses vasos aqui, ó, né? Que são arteríolas que vão ser o quê, né? Vasodilatadas justamente por um hormônio, né? Que a gente tem chamado prostaglandina. Então ela vem aqui e dilata esses vasos aqui, ó, e permite o que aconteça aí, né? A saída de sangue e o preenchimento desses espaços vazios, o que vai acarretar aí a ereção para o caso do homem. Inclusive, ó, por exemplo, o Viagra, a Alprima, né? Essas drogas aí para o que potência sexual, elas vão atuar justamente aqui, ó. Elas são vasodilatadoras, Cialis, né? São vasodilatadoras que atuam justamente aqui, ó, aumentando a dilatação dessas artérias aqui, dessas arteríolas, né? Para que aconteça aí o quê? O preenchimento do corpo cavernoso e do corpo esponjoso com o sangue garantindo aí a ereção. Fechou? Milton, Então isso aqui são tecidos conjuntivos, ó, lacunares, que são preenchidos por sangue que permite a ereção aí o que peniana. Fala, Laurinha. qual que é o nome do hormônio que faz os vasos Hormônio dilatados que mesmo? são vários, né? Um deles é a prostaglandina. Inclusive a testosterona também atua aqui, ó. Mas a prostaglandina ajuda muito aí nesse processo de vasodilatação. Entendi. Certo? Obrigada. Beleza. Então tá aí, né? Corpo cavernoso, corpo o quê? Esponjoso. Agora isso aqui, o aparelho produtor feminino. Olha aí a visão geral dele. O que você tem aqui, né? Você tem aqui o ovário, que é a gônada o quê? Feminina, né? Que também é o quê? Uma glândula sexual mista, anfícrina, ou também chamada de o quê? Mesócrina. Qual que é a função dela? Liberar os hormônios, né? Sexuais e também liberar aqui o quê? O gameta feminino, que é o ovócito 2. Lembrando que é produzido aqui pelo que a gente já viu lá no sistema endócrino, né? Produzido aqui pelo folículo ovariano. Em desenvolvimento, o que ele faz? Ele libera o estrógeno, que é o hormônio que dá as características sexuais secundárias, né? E outra coisa, é liberado também o quê? Quando acontece a ovocitação, o folículo se transforma nisso aqui, ó, no corpo lúteo amarelo. E aí o corpo lúteo amarelo, o que ele vai liberar aí? Né? A progesterona, que é o hormônio, caso aconteça, né? A fertilização, fecundação. Isso aí vai permitir o quê? Né? A permanência aí, o quê? Do endométrio, que é a mucosa uterina, e o processo de gestação. Reforçando que para acontecer essa gametogênese aqui no ovário, precisa dos hormônios hipofissários. Quem são os hormônios hipofissários aí? Seria o FSH e o LH. O FSH que estimula o desenvolvimento do folículo e o LH que provoca a ovocitação. E aí aqui naquele jogo aí, o que do ciclo menstrual, né, feminino, o que vai acontecer? Você tem a presença aí de quem, ó? Você tem a presença do FSH com o estrógeno e você tem a presença do que? Do LH com a progesterona. É a casadinha dos hormônios que vão fazer o quê? Os feedbacks positivos e negativos. Fechou? Aqui conectado ao ovário você tem a tuba uterina, ó, também chamada de o quê? Trompa de falópio. Então, tubo uterino ou trompa de falópio, e a função dela é justamente o quê? Ó? Conectar o ovário ao útero, e ela que captura aqui quem? Ó? O ovócito 2, que é o gameta aí, o quê? Feminino. O que o ovócito 2 vai fazer aqui? Ó? O ovócito 2, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser capturado aqui, e é aqui, ó, no terço distal, próximo do ovário, é que acontece a fertilização, que acontece a fecundação. Então, no terço distal aqui, ó, é que vai acontecer primeira fertilização. O que é fertilização? É o encontro do gameta masculino com o gameta feminino.
Lembrando que o nosso gameta, o que feminino, ele é chamado de alécito, né? Para muitos, ele é chamado de meta-alécito, né? Que seria o gameta aí desprovido de vitelo, porque a gente vai ter a construção aqui do quê? Da placenta e do cordão umbilical, que vai manter a nutrição do embrião, né? Então, ele é um gameta desprovido de o quê? De vitelo. E aí ele vai ser o encontro do gameta aí, o quê? Masculino e feminino acontece aqui, ó, no terço distal. Inclusive, a nossa fertilização é classificada como oogâmica. O que seria uma fertilização oogâmica? É aquela em que os gametas são muito diferentes entre si, um muito maior e um muito menor, sendo que o menor é móvel e o maior, ele é um gameta aí, o quê? Séssil. Fechou? Então, a nossa fertilização seria oogâmica. E depois da fertilização, que acontece o processo de fecundação, né? Diferenciando os dois processos. O que é fecundação? É o encontro do gameta masculino, é o encontro do quê? Do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Então, fecundação é a fusão dos núcleos. Então, é por isso que ela acontece após a fertilização. É a fusão do quê? Do núcleo masculino com o núcleo feminino. E aí, o que acontece, né? A célula que sofre essa fecundação é a que a gente chama de óvulo. Então, por isso que a gente fala que o gameta feminino é o ovócito 2, porque ele que sofre a fertilização. Depois da fertilização, que é o encontro dos gametas, vai acontecer a fecundação. Essa célula onde acontece a fecundação já é chamada de o quê? Óvulo, onde vai fundir o pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Lembrando que a fecundação também pode ser chamada de cariogamia ou anfimixia, que é o encontro desses o quê? Pronúcleos. A gente chama de pronúcleo porque é haploide, né? E aí o que acontece? O pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino vão se fundir aí. E aí acaba formando aí, né, o núcleo diploide. Depois que acontece a fecundação, a célula já passa a ser chamada de quê? De zigoto ou célula ovo. Isso acontece em até 72 horas após a ovocitação. Então isso acontece em média por volta ali o quê, né? Do 17º dia do ciclo reprodutor feminino, né? Então, o que acontece? E aí forma o zigoto, que já começa a sofrer as clivagens, as divisões que são as mitoses, e forma um embrião. Primeiro mórula, depois blástula, e aqui vai ser só o período de mórula. Então, ele vai percorrer aqui. Como é que o embrião é transportado aqui? Através dos cílios que existe aqui na tuba uterina. Então, vai ter o quê? Os cílios aí, né? E aí, o que acontece? Vai ser transportado aí pela tuba uterina até chegar aqui aonde? Ao útero, onde está aí o quê? Né? O endométrio. O que é o endométrio? É a musculatura, o quê? Aliás, é a membrana, é a mucosa uterina, onde vai fixar o embrião. O embrião que fixa aqui, ele já está na blástula, na sequência embrionária chamada de blástula. E ele é chamado de blastocisto. Por que ele é chamado de blastocisto? Porque ele vai ser uma bolsa, né? Com a cavidade que vai infiltrar aqui no endométrio, ó, e vai grudar aqui no endométrio. Esse processo a gente chama de nidação, né? E aí você vai ter aí o quê, né? Esse blastocisto dividido em duas regiões geralmente, né? O embrioblasto, que vai dar origem a propriamente ao embrião, e o trofoblasto, que vai se fundir aqui com as células aqui, ó, né? Da o quê? Da parede do útero para a formação da placenta, que vai garantir o desenvolvimento embrionário durante todo o período de gestação. Então, vai ser importante aqui o quê? Para isso. Então, ele vai se fixar aqui. Como é que chama isso aqui? Nidação. Lembrando que aqui é o útero, ó, o órgão gestacional. Aqui o endométrio é a mucosa uterina. E aqui a parede do útero. Como é que chama a parede do útero? Miométrio. Caso não tenha tido nada do que a gente escreveu aqui, de fecundação, de fertilização, da formação do blastocisto e a fixação dele, que é a anidação, esse endométrio aqui é descamado, porque essa musculatura aqui vai ser comprimida. Ó. Inclusive tem um hormônio, né? Qual que é o hormônio que é liberado para fazer essa compressão? É a ocitocina. Então, a ocitocina é que vai comprimir isso aqui, ó, para permitir que esse endométrio seja expelido. Caso tenha a gravidez, a ocitocina não vai ser liberada, né? E aí o que acontece? Ó, mantém o endométrio com o embrião fixado aqui, na nidação. E aí o que mantém esse endométrio? É a progesterona. Como é que o corpo lúteo aqui, ó,
sabe que ele o quê? Tem que continuar produzindo progesterona após o 28º dia do ciclo reprodutor. Porque ele cicatriza após o 28º. E aí o que acontece? Ele tem que ser avisado, ou tem que ser o quê, né? Induzido, se tiver gestação, para continuar produzindo progesterona até que a placenta tenha sido formada. A placenta vai formar aí por volta aí o quê, né? Da 3ª semana e meia depois do processo aí o quê? De fertilização, de fecundação. Então, quem que avisa o corpo lúteo que não pode parar de produzir progesterona? O próprio embrião, o próprio blastocisto aqui, ó. E como é que o blastocisto vai informar isso? Através de um hormônio chamado de o quê? Beta-HCG. E aí o que acontece? Beta-HCG, né? Traduzindo a sigla, significa aí beta-gonodotrofina coriônica. Então o embrião libera aí o quê, né? O hormônio que vem aqui no corpo lúteo e induz o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona até que se forme a placenta. Tanto é que esse beta-HCG é o que, né? Observado e identificado nos testes de gravidez, tanto sanguíneo quanto por urina, né? Como o beta-HCG não é uma substância produzida pela mãe, ele vai ser o que? Liberado pela urina através da secreção ativa. Então, os testes de gravidez vão perceber esse hormônio, né? Que vai ser o hormônio que induz, né? Que identifica a presença de um embrião dentro do corpo, o quê? Dentro do feto, dentro do corpo aí, o quê? Feminino. Fechou? Professor, Então, tá aí a presença dele aí. Só um minutinho. E aqui, por último, o colo uterino, que seria, né, a região do útero que se conecta aqui ao canal vaginal. E como a gente viu lá no sistema endócrino, aqui nessa parte o que externa existe o que? A genitália externa feminina, chamada de vulva, né? Que seria aí a genitália externa, né? Que aí é feita lá pelo clitóris, pelo meato uretral, pequenos e grandes lábios, né? Pela aí o que, né? Pelo poro genital. E aí tudo certinho. Fala, meu bem. o HCG, você sabe me falar qual é o Beta-HCG. valor que identifica? Porque diz que tem que ser acima de uma numeração lá, que a mulher vai saber se ela está grávida ou não. Qual é essa numeração? O beta-HCG É acima de que valor que é a por mulher volta consegue aí. identificar? Eu tenho que conferir para você, mas é por volta aí de o quê? Acho que de 30 a 60 miligramas. É um negócio mais ou menos assim, por 100 mililitros de sangue. Mas eu confiro esse dado e te falo para você. Mas é por volta de 30 a 60. Tá bom, obrigada. Certinho? Milton, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Na mulher pode ocorrer infecção dessa parede do útero, a piometra que você falou? Aqui vai acontecer uns negócios que é complicado. Pode acontecer primeiro isso aqui, que é muito trágico, né? Pode acontecer do embrião fixar aqui, o blastocisto fixar aqui, ó, na tuba uterina. Quando ele fixa aqui na tuba uterina, o que isso causa aqui, ó? A gravidez tubária. E aí, quando tem a gravidez tubária aqui, ó, a tuba uterina não consegue dilatar. E o embrião começa a desenvolver e pressionar essa tuba aqui, ó. E aí, o que acontece? Se pressionar, ela pode romper, porque ela não é muscular, né? E aí, o que acontece? Se romper, isso provoca hemorragia interna, isso pode matar a mulher. Tanto é que suprimiu a menstruação e tem dores abdominais, tem que correr para o hospital, que é o primeiro sintoma de quem? Da gravidez tubária. Fechou. Agora tem um problema muito sério, muito grave também nas mulheres, que é isso aqui, ó. Porque o que vai acontecer? Isso aqui, quando descama o endométrio, a tendência do endométrio descamado é ser liberado aqui através do canal vaginal e vai ser liberado lá pelo canal que reprodutor, não, que é na vulva, né? Que é a genitália externa feminina. E aí tá tudo certo, fluxo menstrual, beleza, por volta de uma semana, tudo encerrado, beleza. Agora tem mulheres que fluxo aqui de endométrio, ele sai aqui, ó, pela tuba uterina, pelas tubas uterinas. Então, o que acontece? O endométrio é impelido e como ele, junto com ele, né, vai ter sangramento aqui porque rompe as arteríolas espiraladas do endométrio, tem o quê, né? Liberação de sangue. E aí, liberação de sangue pode sair pela tuba uterina, ó, e aqui cai na cavidade abdominal,
que gera dores e infecções terríveis. Isso aí que é, infelizmente, a endometriose. O que é a endometriose? É a liberação desse endométrio aqui pela tuba uterina dentro da cavidade abdominal. Isso gera infecções e dores terríveis. Tanto é que tem mulher que sofre tanto com endometriose que ela tem que retirar aqui, né, o aparelho reprodutor feminino, de tanta infecção que isso causa. Mas geralmente quando o endométrio é expelido pelo útero, o que vai acontecer? As chances de infecções são pequenas, mas elas podem surgir sim. E outra coisa também, mulher quando aborta também, o que tem que fazer? Curetagem. O que é curetagem? É vir aqui e raspar todo o endométrio junto com todo o resquício de placenta que tiver formado aqui. E se isso não for feito direito, isso gera uma infecção também profunda na mulher e comprometimentos muito sérios. Certo, Laurinha? Entendi. Fechou? Uhum. Então tá. Meninos, mais alguma dúvida sobre isso aqui? E aqui o aparelho reprodutor dele é uma visão geral, como a gente já viu, né? Olha aqui, ó, o ovário. Aqui é a tuba uterina, né? Os ligamentos que Milton, conectam tem os gente dois. chamando você. Peraí. Milton, Oi. tipo assim, quando a mulher fica grávida, ela pode continuar menstruando, não tem esse caso? Pode ocorrer isso? Milton? Só um minutinho. Pode acontecer isso aqui, ó. Não é comum, não. Né? Mas a mulher pode ter o quê? Pequenos sangramentos ao longo do processo gestacional. Isso não quer dizer que é fluxo menstrual, não. Mas isso aí pode ser algum rompimento, algum deslocamento da placenta em relação ao endométrio. Né? E aí tem que tomar cuidado mais porque isso não pode acontecer. Porque se esse fluxo aumentar, quer dizer que a placenta está deslocando do endométrio, destacando do endométrio, e isso pode causar o quê? Hemorragias. Né? E isso leva ao quê? Ao aborto. Não é comum, não. Mas pode existir esses sangramentos durante o processo gestacional. Não quer dizer que seja um fluxo menstrual. Ah, tá, entendi. Obrigada. A prostaglandina que faz ereção, ela também é usada no processo inflamatório, sim. É o mesmo hormônio. Ele vai atuar o quê? Nesses processos porque ele é vasodilatador. Existe aquelas gravidez, o quê? Como é que fala? Utópicas, né? O que é a gravidez utópica? É a mulher que imagina que está grávida. Mas aí isso aí é um cunho mais psicológico, né? Então quer dizer que a mulher imagina e é realmente. Ela para, porque o sistema nervoso e endócrino estão vinculados, ela começa a produzir aí o quê, né? Mais o que progesterona pelo corpo lúteo, pela própria indicação do seu organismo, e ela tem os seus aspectos todos psicológicos aí de gestação. Inclusive, isso acontece não é só com mulher, não. Isso acontece com outros mamíferos também, né? Cães têm esse tipo de processo, alguns primatas também têm. Então, isso aí pode acontecer mesmo em função do quê? Do comportamento psicológico, que vai afetar todo o ciclo né? Hormonal em função dessa ação aí. Fechou, meninos? Mais alguma dúvida? Tudo certo pra mim. Tudo certo, meninos? Ok, também. Então, beleza. Tranquilo. Até a próxima aula, semana que vem. Tamo junto, hein? Tchau, obrigada pela aula, Milton. Valeu, gente. Um beijão, um abração pra vocês, viu? Valeu, Milton. Não, Milton, Até semana obrigada. que vem. Até semana que vem. Tamo junto, viu? Brigadão. Um beijo. Beijo. Tchau, Beijo. Tino. Valeu. Também. Depois olha o seu WhatsApp. Tá bom. Um abração, beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.